Olá, mais um dia aqui juntos, fazendo essa leitura. Espero que vocês estejam gostando. Para aqueles que podem me acompanhar ou acompanhar essa leitura, na verdade, não é me acompanhar, né, gente? É acompanhar a leitura que eu me propus a fazer para todos nós termos 30 minutos por dia de foco em outro assunto, né? Não dizem, os especialistas em marketing, eles sempre dizem isso, que quando alguma coisa está muito ruim, principalmente no governo, eles lançam e apoiam e divulgam e investem no futebol, no vôlei e chamam a atenção de todo mundo para aquela coisa nova, porque enquanto está todo mundo olhando ali para aquela coisa nova, o que importa mesmo está lá sendo feito e esquecidinho. Isso desde que o homem é homem. E é muito interessante que eu estou lendo outro livro, A Tenda Vermelha, né? Hoje nós vamos ler aqui, continuar lendo O Caminho do Discipulado. E por incrível que pareça, os dois livros eles têm muita coisa a ver com o momento que a gente passa e mostra para gente que mesmo há muitos milhões de anos atrás, o ser humano é sempre o ser humano em crescimento, né? E que todas essas provas e esse caminho probatório que a gente está lendo aqui, no caminho do discipulado, ele está aí, ele não foi embora, né, com o tempo, não. O tempo, a gente diz sempre, né, eu repito isso sempre, o tempo é o Senhor de todas as coisas. Porque quem confia e tem fé, sabe que tem um plano para cada coisa. E a gente sempre tem que buscar a justiça de forma sensata e tentar resolver e todas as coisas, direcionar essa raiva, essa indignação, né, para boas ideias, para boas resoluções, né? Para as nossas vidas, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? É isso. Vamos começar a nossa leitura. Ó, Caminho do Discipulado. Vamos começar a parte 8. Eu tinha parado quando... desculpa, dá licença. As orelhas aqui. Eu parei. Vou ler um parágrafo um pouquinho maior para a gente se posicionar, tá bom? Desculpa eu ter tomado água, mas eu acabei de ler o outro livro, então eu esqueci de beber água antes de ligar aqui o gravador. Me desculpem. Um pouquinho do anterior, tá? Mas, contudo, não se conclui que a escada seja inútil, pois os que não sabem subir por si mesmos ainda a necessitam. E muitos, hoje em dia, incapazes de energia própria, repugnam valer-se da escada, esquecendo que, enquanto a vontade não estiver desenvolvida de todo, as formas inferiores são indispensáveis para a ascensão humana. Isto me leva a dizer alguma coisa sobre o verdadeiro sannyasi. Há 5.000 anos, já esta palavra havia perdido sua significação genuína. No começo do Kali Yuga, vemos que Sri Krishna distingue entre o sannyasi aparente
e o real. É bom lembrar que, ao tratar-se deste mundo, disse, abre aspas, aquele que cumpre a ação como um dever, independentemente do fruto da ação, é sannyasi, é yogi, porque carece de fogo e nada faz. Fecha aspas. A frase carece de fogo significa que não acende o fogo do sacrifício, não pratica ritos nem cerimônias, pois ao sannyasi isto não mais se exige. Mas, acrescenta Sri Krishna, não é verdadeiro sannyasi quem apenas prescinde de ritos e cerimônias e se abstém de agir no mundo dos homens. Se há 5.000 anos isto era uma verdade, muito mais o é, infelizmente, agora. Se quando o grande Avatar afirmava isto ao percorrer as planícies da Índia, quanto mais agora, depois de 5.000 anos de trevas. Ao observar os países orientais, e especialmente a Índia, com seus inumeráveis sannyasis, vemos que alguns o são pelo hábito que trazem, e não interna renúncia das coisas terrenas. Se da Índia passarmos a Ceilão, Birmânia, China e Japão, veremos ali monges budistas que também o são por suas vestes amarelas e não por nobreza de conduta. Em aspecto externo e não pela vida interna. Contudo, é certo que na Índia se pratica a religião com mais sinceridade que nos outros países, e por tradição religiosa é o seu solo mais sagrado e seu ambiente mais espiritual que nas outras terras. Há na Índia lugares tão santificados pelos ascetas que ali viveram, que o visitante profano sente a mente se acalmar e despertar em sua alma aspirações espirituais. Mas se tudo isto é certo na Índia, seus filhos, na verdade, não são dignos dela, porque decaíram em todos os conceitos. Observando-se o mundo profano, não encontramos lugar algum onde predomine a vida espiritual, nem nação que reconheça sua supremacia. Sente o seu coração se despedaçar, quem sabe o quanto o homem poderia fazer e que vê o que ele faz. Quem tem consciência do quanto ele poderia ser e observa o que ele é, de fato, é. Mas apesar de tudo, o ânimo do discípulo não desfalece, porque eternamente vivem os mestres e seus discípulos continuam servindo ao mundo dos homens. Contudo, o discípulo não tem agora nenhum hábito por distintivo, senão a sua vida interna. Não é o traje que o discípulo traz, mas o conhecimento, a pureza e a devoção que lhe abrem as portas da iniciação. Chegamos agora ao segundo estágio do caminho, no qual o discípulo torna-se um Kutichaka. Kutichaka é chaka, é CHK, Kutichaka. Segundo a terminologia de Sankaracharya e um Sakiridagamin, e um Sakirigadamin segundo a de Buda.
Tem nomes, por favor, uma observação. Ela sempre procura colocar os nomes, né, a terminologia diferente no hinduísmo e no budismo, né? No budismo seria Kutichaka e no budismo, segundo a doutrina de Buda, né, o budismo, Sakdagamin. Então, continuando. E Sakdagamin, segundo a de Buda, com que se designa o homem a quem um novo nascimento é conferido. Nesta etapa, não tem que partir ligações, mas adquirir certas qualidades. É o momento em que os siddhis são necessários, porque se exige do discípulo, nesta fase, um grande serviço a cumprir em nome do seu mestre, não só no mundo físico, como no astral e mental. Para isso, necessita não falar com os lábios, mas sim de mente a mente, transmitindo conscientemente as suas mensagens. Veremos mais adiante as possibilidades que se oferecem de servir ao mundo físico. E se estas possibilidades forem aceitas, mudam com vantagem o rumo das coisas, mesmo da vida física do homem. Mas para que o discípulo possa realizar esta parte da obra e se disponha a executar ainda outra mais importante que o espera para quando ele possuir outros conhecimentos e a natureza não tenha nenhum véu para vendar-lhe os olhos, compete-lhe ir desenvolvendo sucessivamente cada uma das suas faculdades internas, das capacidades latentes. Se antes não o fez, torna-se indispensável que nesta etapa consiga acender o fogo interno, fazendo funcionar Kundalini nos seus corpos físico e astral. Podeis ler em certas obras, como em Ananda Lahiri, de Sankaracharya, Então, o livro é Como em Ananda Lahiri, de Sankaracharya. Passagens que tratam do modo de despertar o fogo vivo, o qual confere ao homem o poder de deixar à vontade seu corpo físico, pois à medida que esse fogo sobe de chakra em chakra, desprende o corpo astral do físico, dando-lhe liberdade. Só então, sem interrupção da consciência, sem solução de continuidade, o homem é capaz de agir conscientemente nos mundos astral e mental, deles trazendo, ao voltar ao físico, o conhecimento de tudo que lá efetuou. É durante este segundo estágio que se desenvolvem esses poderes ou faculdades, se já não foram despertados, e enquanto o discípulo não conseguir agir com toda eficiência com eles nos mundos invisíveis, não poderá prosseguir no caminho. Quando todas essas barreiras caírem em consequência do desenvolvimento dos sentidos e poderes latentes pela aquisição dos siddhis, o Chela se encontra pronto a transpor o terceiro grande estágio do caminho do progresso, podendo entrar numa fase nova de existência mais elevada ainda. Facilmente se compreende o mal enorme que fazem a si mesmos homens mal preparados, procurando atingir artificialmente este estágio antes que a evolução os leve a ele, e sem que possuam a necessária espiritualidade. Há alguns livros, especialmente os Tantras, que seduzem os desejosos de possuir faculdades psíquicas,
livros que são lidos avidamente sem que eles antes cuidem do seu mental e do moral para usá-los com retidão. Em alguns tantras encontram-se muitas verdades proveitosas para os que acertam descobri-las, mas sua expressão literal, sendo bastante incompleta, conduz a perigosos enganos para quem não conhece a realidade dos fatos ou não tem um mestre que lhe levante os véus e preencha as lacunas. Assim é que as pessoas, cuja ignorância e ambição as levam a estas práticas, que violentam seu desenvolvimento psíquico antes do mental e do caráter, obtêm resultados que lhe trazem grandes males em vez de benefícios, minando a saúde, desequilibrando a razão, porque intentam colher o fruto da árvore da vida antes de ter amadurecido. Como impuras mãos e contaminados sentidos querem penetrar no santo dos santos, neste ádito sagrado cujo ambiente é de tal natureza que nele nada de impuro subsiste, e suas vibrações são tão intensas que despedaçam tudo que não entra no mesmo diapasão, que não se adapta à sua formidável atividade vibratória. Mas quando, sob a direção de seu guru, só nestas condições deve ele tentar isto, o discípulo consegue vencer este estágio, então atinge a terceira grande iniciação que o converte em Hamsa, segundo Shankaracharya, e Anangami, segundo Buda. É o homem que não mais voltará a nascer, a não ser por sua livre vontade. Nesta fase, conforme indica a palavra Hamsa, o homem percebe a unidade e conhece que é uno com o Supremo. Sua consciência ascende à região do universo na qual percebe a identidade de todas as coisas e onde experimenta a certeza da expressão eu sou aquele. O aperfeiçoamento de seus sentidos psíquicos em correspondência com os físicos não somente o capacita para elevar-se à região onde atinge a concepção da unidade de consciência, como também pode transmitir ao corpo físico, nas horas de vigília, a memória de tão excelsa consciência. É neste momento que o discípulo abandona as últimas migalhas, se as tem, dos desejos terrenos, devendo eliminá-las por completo. Estes resíduos são chamados kamaraga, fragmentos das aspirações terrestres que se desvanecem neste momento porque perdem, diante da unidade universal, o poder de seduzir. O discípulo elevou-se muito acima das limitações da separatividade e, por consequência, não somente transcende os desejos terrenos, como também os mais sutis e depurados desejos espirituais que arrastam o homem à separatividade. Estes desejos espirituais se desvanecem para quem alcança tão elevados cimos, para quem se sente como fazendo parte integrante do todo, do conjunto de todos os seres. Tudo que ganha, o ganha para todos. Tudo que adquire, para todos o adquire. Permanece nesta região do universo, donde flui toda a energia divina, e sobre o mundo dos homens derrama toda a força que adquire
e com todos partilha o que recebe. Cada homem que alcança este estágio é, pois, um estímulo de aperfeiçoamento para o mundo. Tudo quanto consegue em espiritualidade é para a humanidade e tudo que suas mãos recebem o remete logo para o mundo dos homens. É um com Brahma. E por isso uno com todas as suas manifestações. E realiza isto em sua própria consciência, e não somente por esperanças e aspirações. Outra prisão que ainda deve partir nesta etapa se designa pelo termo Patiga, que não tem significado exato nem tradução nas línguas ocidentais, embora a mais aproximada seja animosidade. Bem que este termo seja absurdo neste caso. Patiga quer dizer que o homem, quando sente-se em unidade com todos os seres e todas as coisas, não pode já distinguir entre raças, nem nações, nem famílias, nem entre os objetos diferenciados do mundo. E por isso não manifestará animosidade contra coisa alguma, nem amor, nem ódio, por causa de distinções exteriores. Já não pode amar nem odiar a ninguém por causa da raça a que pertença. Já não pode amar nem odiar, levado pelas distinções entre os homens e as circunstâncias que os rodeiam. Lembrai-vos desta curiosa frase de Sri Krishna, quando diz que o sábio não sabe distinguir entre o iluminado Brahma e um cão. Porque o sábio já alcançou a unidade e vê Brahma em todas as coisas. Isto equivale a dizer que o sábio vê-se Krishna em toda parte, e o aspecto exterior do Senhor não faz diferença para a sua visão purificada. Deste modo, não manifesta absolutamente animosidade, ódio ou repulsa. Nada lhe repugna nem nada o repele. É amor e compaixão para todos os seres e todas as coisas. Em volta dele, estende-se um círculo de afetos que tudo envolve. Todos que dele se aproximam recebem a influência de sua compaixão divina. Por isso, no tempo em que os Brahmanes eram realmente o que seu nome significa, se dizia deles que eram amigos de todas as coisas e de todas as criaturas. Seu coração estava unido com Deus e era bastante amplo para conter tudo quanto Deus criou. Anulada para sempre, a separatividade passa ao discípulo a etapa final do caminho, a cujo termo será um Paramahansa, conforme Shankaracharya, e um Arati, segundo o Buda. Devemos aqui deplorar a terrível degradação moderna dos nomes sagrados, pois os deste elevadíssimo estado espiritual são empregados sem consideração alguma, por mera lisonja ou cortesia, em vez de serem reservados à perfeição humana. O verdadeiro significado do termo Arati é que o homem recebeu a quarta grande iniciação e atravessa o estado que precede o de Jivanmukti, sendo capaz de agir com plena consciência no plano búdico, ou seja, a região
de Túria. Túria é um estado supremo de alta consciência espiritual. Não necessita deixar o corpo físico para agir conscientemente no plano búdico, pois sua consciência já se expandiu até o ponto de envolver o próprio cérebro físico. Esta ubiquidade é um dos sinais característicos de que já recebeu a quarta iniciação. Já não mais necessita ficar fisicamente inconsciente para remontar à região superior da consciência. E enquanto fala, conversa e vive no mundo dos homens, sua dilatada consciência atua também com pleno conhecimento e vontade no plano búdico. É nesta quarta etapa que se rompem as 5 últimas ligações que devem desaparecer para que o homem se converta no Jivanmukta. A primeira se chama Ruparaga, isto é, o desejo de vida com forma. Não o deve mais seduzir tal desejo. Depois, deve abandonar Aruparaga, ou desejo de vida sem forma. Em seguida, libertar-se-á de Mana, o orgulho. Não deve vangloriar-se da magnitude do seu triunfo, da deslumbrante altura a que atingir, porque para ele já não existe nem alto nem baixo, nem alturas vertiginosas, nem humildes vales. Tudo ele percebe na unidade do conjunto. Nada que possa ocorrer no mundo manifestado conseguirá perturbar a sublime serenidade com que logrou perceber o ego em todas as coisas. Não o preocupam as catástrofes, porque sabe que só desaparecem as formas. Que importa que os mundos se entrechoquem se apenas se altera o modo de manifestação? Vive no único eu, no eterno, imortal e imutável, a quem nada pode alterar sua serenidade, nem perturbar sua perfeita paz. Em seguida, desliga-se da última prisão de Avidjaya, a tecedeira de ilusões, tênue venda que impede a perfeita intuição e a completa liberdade. Embora não mais necessite renascer, pode, contudo, reencarnar-se se tal for sua vontade. Seu saber agora abraça tudo o que comporta nossa cadeia planetária. Já é sabedor de tudo quanto esta manifestação lhe pode ensinar. Nem deixou de aprender lição alguma, nem há para ele segredos escondidos, nem recanto que sua vida não possa esquadrinhar, nem possibilidade que escape à sua ação. Ao terminar este estágio, sabe todas as lições e possui todas as faculdades. É onisciente e onipotente nos limites desta cadeia planetária. Terminou a sua evolução humana. Deu o último passo que a humanidade dará quando terminar o grande Manvantara e se execute a obra deste universo. Nada se lhe oculta, nem nada há que não exista no seu interior. Sua consciência expandiu-se a ponto
de tudo abraçar e tudo envolver. Pode entrar, se assim quiser, no Nirvana, onde existe unidade e plenitude de consciência e vida. Chegou à meta da humanidade. Tem diante de si apenas o último portal que se abrirá ao ruído de seus passos. Uma vez transposto este portal, converte-se no Jivanmukta, segundo o hinduísmo, ou no Ashaka, adepto, isto é, aquele que nada mais tem que aprender, segundo a nomenclatura budista. Tudo ele conhece e tudo executou. Diante dele abrem-se diversos caminhos, entre os quais pode optar, como também se estendem numerosas possibilidades que pode utilizar ao seu arbítrio. Muito além de nossa cadeia planetária, em regiões que transcendem a nossa mais profunda compreensão, abrem-se para o Jivanmukta caminhos que ele pode percorrer. Um destes, o mais dificultoso e áspero de todos, embora o mais rápido, é o caminho da grande renúncia. Se foi este que escolheu ao contemplar o mundo dos homens, o Jivanmukta não o deixa nem dele se afasta, mas toma de vez em quando um corpo para ensinar e auxiliar os homens. Sri Shankaracharya nos fala dos que ficam para trabalhar até que toda a obra seja terminada. Sua tarefa terminou, mas eles ficam identificados com a humanidade até que esta acabe sua evolução, sem que eles se afastem dos homens. São livres, mas prendem-se voluntariamente, porque não querem gozar de sua liberação até que toda a raça humana fique liberada. São os excelsos mestres de compaixão que vivem ao alcance dos homens, a fim de que a humanidade não fique órfã, e os desejosos de aprender encontre quem os ensine. São estes os grandes mestres que por quem sentimos imensa gratidão, que vivem na consciência nirvânica e permanecem dentro da esfera da Terra para manterem um laço dos mundos superiores com o dos homens que vivem prisioneiros no cárcere do corpo. Todos quantos alcançaram o nível de Aseka são igualmente gloriosos e divinos. Mas, sem falta de respeito, devemos dizer que os mais queridos da humanidade, os mais intimamente ligados ao coração dos homens pelos laços de gratidão por sua renúncia, são aqueles que, podendo separar-se de nós, permanecem conosco, que, podendo nos abandonar como órfãos, quiseram ser pais dos homens. Tais são os divinos mestres a cujos pés nos prostramos. Tais são os mestres que guiam a sociedade teosófica. Enviaram como mensageiro H.P. Blavatsky, a qual trouxe sua mensagem ao mundo, mensagem quase esquecida pelo mundo, e que veio de novo mostrar o estreito e antigo caminho que alguns estão nesta hora percorrendo e que todos podem igualmente pisar. Bom, aqui chegamos ao final do capítulo 3.
nós vamos, no próximo vídeo, dar início ao capítulo 4. Falaremos sobre o futuro progresso da humanidade, futuros métodos da ciência e o desenvolvimento vindouro do homem. Então, até a próxima. Fiquem bem. Um grande abraço.